genocídio, Bolsonaro e a mortandade que se instalou no Brasil pelo coronavírus. Bom dia, Cris, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Noroeste FM. Há algum tempo tem sido objeto de polêmica uma discussão sobre a caracterização do presidente da República como um genocida, um praticante de crime de genocídio. Isso já tem gerado, inclusive, tentativas por parte do presidente da República de intimidação contra aqueles que usam essa expressão, como foi o caso do influenciador digital Felipe Neto, e tem também acontecido em outras situações, e em alguns casos há aqueles que afirmam que, afinal de contas, seria impossível numa pandemia que nós não tivéssemos um certo número de pessoas mortas, né, que mortes aconteceram em todos os países. Bom, então vamos tentar entender uma coisa. O genocídio é um tipo de crime caracterizado como um extermínio em massa, que inicialmente tinha como referência o extermínio de determinados grupos étnico-raciais, mas mais correto étnicos, né? Só que isso foi sendo ampliado do ponto de vista das teorias de direitos humanos para o extermínio daquelas que têm determinadas diferenças, inclusive políticas. Então hoje a ideia de genocídio não se restringe mais ao extermínio de um grupo por uma questão de nacionalidade ou raça. Se inclui aí religião e mesmo diferenças políticas. Pois bem, vejamos qual foi o cenário da pandemia aqui no Brasil. Evidente que a pandemia pegou praticamente todo o planeta de surpresa e houve um processo avassalador de contaminações, de mortes. Nós vemos isso em vários lugares do mundo, na Europa, na Ásia, aqui no continente americano, e isso nós podemos entender. No caso do Brasil, por que se imputa ao presidente Bolsonaro a prática do genocídio? O governo, praticamente durante todo esse ano da pandemia, adotou atitudes que foram muito além de uma mera incompetência, essa palavra que por vezes é utilizada e que nós questionamos. Muito mais do que uma mera incompetência, foram atitudes pensadas, deliberadas, que significavam uma postura do governo de permissividade ao avanço da pandemia. Vejamos, por exemplo, questões que no mundo inteiro, com chefes de Estado, de nações, lideranças, o uso da máscara. O presidente da República, até pouco tempo, se recusava a utilizar a máscara, fazia e continuou fazendo aglomerações e sem máscara, em contatos físicos com enorme potencial de contaminação pelo coronavírus. Então a atitude, o exemplo daquele que é a principal liderança do ponto de vista executivo nacional, presidente da República, essa atitude como exemplo para todo o país é a pior possível. É uma atitude e que eu penso que deve-se tomar um certo cuidado quando se fala em irresponsabilidade. Não, quando o presidente da República se recusa a usar máscara, ainda faz piada de quem usa, né? Quem usa máscara é maricas, né? Coisa típica de um machista, né? como ele. Quando o presidente da República presta esse desserviço do ponto de vista das medidas de cuidados em relação ao coronavírus, ele está, de certa maneira, favorecendo o quê? A expansão do vírus. Então isso não é uma mera incompetência, é uma atitude pensada, racional, a partir de ideias que certamente só ele sabe,
em relação à questão da pandemia, porque não há dúvida de que, se é fato que nós iríamos ter mortes, né, em algum número, esse número que já está chegando quase em 300 mil, uma parte considerável era sim evitável, se nós não tivéssemos chegado a situações de superlotação de UTIs, de serviços de saúde, e isso em boa parte ocasionado pelo negacionismo do presidente da República, que continuou estimulando aglomerações, que continuou se negando a pensar em articular nacionalmente medidas mais contundentes de isolamento social. Então, é algo mais do que incompetência, é uma atitude deliberada. Em favor do povo? Não, em favor do vírus. Nas questões, por exemplo, das vacinas, durante muito tempo um discurso que beira a imbecilidade contra a vacina produzida a partir da China. E as coisas mais absurdas, os perigos da vacina e tudo mais. Depois de muito tempo, o presidente parou com esse discurso xenófobo e imbecil. Entretanto, durante muito tempo ele fez isso e fortaleceu um setor na população que desconfia de vacinas e que, com a palavra do presidente, se sentiu mais convencido ainda de não tomar a vacina. Olha que maravilha! E quando nós sabemos que a eficácia da vacina é a sua extensão coletiva, é o maior número de pessoas vacinadas. Não bastasse isso, ainda na questão das vacinas, nós temos hoje documentado o fato de que em agosto do ano passado, vejam bem, nós estamos em março de 2021, em agosto de 2020, o governo Bolsonaro recusou uma oferta de vacinas da Pfizer. Então hoje, quando nós vemos assim, essa lentidão absurda da vacinação no Brasil, não chegamos nem a 5% da população vacinada, isso não se deve apenas a um azar ou até a incompetência. Houve uma posição deliberada de não avançar na vacinação. Volto a dizer, razões que só o senhor Bolsonaro poderia explicar, coisa que obviamente ele não faz. Então todas essas medidas contribuíram para esse número absurdo de mortes que nós estamos vendo. E em algum momento, Jair Bolsonaro vai ser julgado, deverá ser julgado por crimes contra a humanidade. Porque o que aconteceu, o que vem acontecendo nesse país na pandemia é um absurdo. O governo não adotou medidas, quando adotou por pressão, como o caso do auxílio emergencial, depois fez cessar o auxílio emergencial e agora o auxílio emergencial que retorna é absolutamente insuficiente, ou seja, forçando as pessoas a ter que de fato não ficar em casa e com isso aumentar a contaminação. Por essa razão, eu espero que ninguém tenha dúvida de que Jair Bolsonaro é sim um genocida, praticou esse crime, vem praticando, e em algum momento da nossa história deverá ser julgado pela prática desses crimes. Muito obrigado.